O que você faria se soubesse que está nos momentos finais da sua vida? A morte com certeza é algo complexo e que deixa muitas pessoas assustadas, principalmente quando elas não têm certeza da sua salvação. O medo do desconhecido pode fazer muitas pessoas repensarem as suas ações e até mesmo naquilo que elas acreditam. Você já ouviu aquela frase, qualquer pessoa é ateu até o avião começar a cair? Isso quer dizer que muitas pessoas que não acreditam em Deus, quando estão diante da morte ou passam por alguma situação de risco, começam a acreditar e até desejam entregar a sua vida ao Senhor. E no vídeo de hoje eu selecionei 3 famosos que decidiram se converter aos caminhos de Deus e buscar a salvação nos momentos finais da sua vida. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscreva-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sininho. Clique também nesse sininho e selecione a opção todas para que você não fique de fora dos vídeos que eu colocar, ok? Todos os dias de manhã, de tarde e de noite eu tenho colocado orações, mensagens de fé, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então venha participar junto comigo. A primeira pessoa, Charles Darwin. O que pouca gente sabe é que o renomado pensador e cientista Charles Darwin foi uma das pessoas que se converteram no leito de morte. No decorrer da sua vida, ele se especializou na área da ciência e criou uma das teorias mais famosas a respeito do surgimento do universo. Mas existe um outro lado da vida dele que poucos conhecem. Em sua infância, Charles Darwin frequentava a igreja com seus pais e chegou até se batizar. Porém, durante a sua vida adulta, Darwin revelou a sua incredulidade em Deus. Ele se declarou ateu e sempre rebateu as crenças religiosas. Ele disse o seguinte: o homem na sua arrogância se considera uma grande obra, digna da criação de uma grande divindade. Eu acredito que é mais humilde e verdadeiro acreditar que o homem foi criado a partir de animais. Darwin acreditava que a vida não precisava de intervenção divina para existir. Ele então criou uma teoria e publicou um livro chamado A Origem das Espécies. A sua teoria dizia que os seres vivos evoluíam por meio de uma seleção natural e não por desejos de um Deus. E certa vez, em uma carta enviada a um advogado que lhe questionou se ele acreditava no Novo Testamento da Bíblia, Darwin disse as seguintes palavras: lamento informá-lo de que não acredito na Bíblia como revelação divina, e por isso tampouco em Jesus Cristo como Filho de Deus. Essa carta foi enviada para o advogado 2 anos antes de sua morte. O curioso disso tudo é que no leito de morte, Charles Darwin demonstrou arrependimento nos seus momentos finais. O cientista que passou toda a vida estudando e adquirindo conhecimento sobre a criação estava agora diante de algo desconhecido, a sua própria morte. Eu acredito que o medo do desconhecido pode ter gerado no seu coração o desejo de se acertar com Deus. Quem conta essa história foi uma mulher que nunca quis se identificar e que cuidou do cientista no leito do hospital antes do seu falecimento. Ela conta que Darwin morreu sabendo que tinha encontrado a sua salvação e disse que preferia ter passado a sua vida falando sobre o amor de Cristo ao invés das suas teorias. Esses momentos finais do cientista nos trazem uma lição valiosa que devemos refletir. Um homem que tinha tanto conhecimento sobre as coisas naturais, mas não dava ouvido às coisas sobrenaturais. Isso me faz lembrar sobre o apóstolo Paulo, que também era um grande estudioso, mas quando conheceu a verdade sobre Cristo, decidiu largar todo o seu conhecimento intelectual para viver uma vida de fé e obediência ao Senhor. Veja o que ele disse: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Olha isso, irmãos. Paulo considerava todo o conhecimento que ele tinha das coisas do mundo como esterco, em comparação com o conhecimento de Cristo. E talvez essa tenha sido a visão que Charles Darwin teve diante dos seus momentos finais. Afinal, tudo o que ele conhecia não iria salvá-lo daquele estado, mas Jesus sim. Este é um grande exemplo de alguém que passa a vida toda falando sobre não acreditar em Deus, mas quando se depara diante da morte, sabe que estará sozinho e que se encontrará com Deus Todo-Poderoso.
e não cabe a nós julgar se o arrependimento dele foi sincero ou foi apenas por medo. Devemos somente confiar no que Jesus disse sobre a salvação. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? A segunda pessoa, Johnny Cash. Algumas pessoas devem conhecer o talentoso cantor e compositor Johnny Cash, famoso pelas suas canções de amor nas décadas passadas. Johnny teve uma infância muito pobre. Aos 5 anos de idade, ele foi morar no campo com seus pais e trabalhava no cultivo de algodão. Porém, a música sempre esteve presente durante todos esses momentos. Ele era muito próximo do seu irmão mais velho, Jack Cash, onde os dois cantavam e escreviam canções juntos. Jack era considerado um guia espiritual da sua família por causa da sua crença em Jesus, influenciado pela escola protestante que ele frequentava. E infelizmente, um ocorrido inesperado abalou toda a família. Jack veio a falecer em um trágico acidente em que ele quase foi partido em 2 por uma serra elétrica industrial. E mesmo tendo sobrevivido uma semana após o seu acidente, ele disse em suas últimas palavras que estava vendo anjos ao redor do seu irmão Johnny Cash. Ele ainda conseguiu falar para o seu irmão uma frase que Johnny Cash iria guardar pelo resto de sua vida. Ele disse: "Meu irmão, me encontre no céu." Anos mais tarde, Johnny Cash gravou uma música em homenagem ao seu irmão, onde nitidamente vemos uma semente plantada através do seu irmão em seu leito de morte. Durante toda a sua vida, Johnny passou por muitos altos e baixos. No início de sua carreira como músico profissional, ele apresentou para a gravadora uma canção gospel que ele tinha feito como forma de lançar a sua carreira. Mas ele foi rejeitado porque os executivos não acreditavam que esse tipo de música iria fazê-lo ter sucesso. Além disso, ele ouviu do diretor da gravadora que ele deveria voltar para casa, cometer alguns pecados e depois voltar com uma música que realmente ele poderia vender. E infelizmente, quando a sua carreira começou a decolar, ele entrou no mundo do vício das drogas, que o levaram a ser preso algumas vezes. O seu vício acabou influenciando negativamente também o seu casamento, que acabou levando ao divórcio. Johnny então entrou em um profundo estado de depressão e precisou ser internado em uma clínica de reabilitação. E foi durante esse processo de colocar a sua vida nos trilhos novamente, em que Johnny Cash teria recebido Jesus como seu Senhor e Salvador e se tornou um cristão verdadeiro. Mike Garrett, um dos sobrinhos de Johnny Cash, disse em uma entrevista anos mais tarde: "Um dia, quando eu voltei da escola, a minha mãe me falou que o meu tio Johnny Cash a visitou e disse que ele se tornou cristão. Ele levou minha mãe para dar uma volta de carro para contar toda a história. E ela me contou que o Johnny estava muito empolgado por ter conhecido Jesus. E naquele momento, até minha mãe foi influenciada a seguir uma vida com o Senhor por causa dele." E mesmo passando por tantos problemas e dificuldades, Johnny Cash tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus e ainda influenciou a sua família. Porém, a sua jornada não terminou por ali. Quando o famoso pregador Billy Graham soube da conversão de Johnny Cash, ele o convidou para participar das cruzadas evangelísticas como uma forma de influenciar as pessoas que admiravam o cantor. Foi aí que Johnny começou a sua jornada de fé e levou a palavra do Senhor em vários desses encontros. E em uma de suas últimas entrevistas, ele revelou que a sua vida estava fortemente ligada com os ensinamentos da palavra de Deus. Ele disse: "Minha vida pessoal e meus problemas têm sido muito divulgados. Coisas foram ditas sobre mim que fizeram as pessoas questionarem se eu realmente era um cristão. Mas eu recebo grande conforto nas palavras do apóstolo Paulo, que disse: aquilo que quero fazer eu não faço, mas o que eu odeio eu faço. Não sou mais eu que o faz, mas o pecado que habita em mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? É Jesus Cristo, nosso Senhor." A mensagem que Johnny Cash estava se referindo se encontra em Romanos capítulo 7, o versículo 19, e fala sobre a luta constante que todo cristão tem contra o pecado. O cantor passou muitos anos enfrentando o seu vício e por isso, quando se tornou cristão, ele precisou abrir mão de todos os hábitos do velho homem e ele reconheceu que só Jesus pode nos libertar do pecado e que é necessário buscá-lo todos os dias. Johnny Cash passou muito tempo ministrando para aqueles que passavam por problemas de vícios como ele.
E infelizmente, a sua jornada como cristão durou apenas poucos anos, pois o cantor veio a falecer em 2003 devido a uma diabetes não tratada. A terceira pessoa, Paul Walker. O ator Paul William Walker ficou muito conhecido no meio artístico ao interpretar diversos personagens no cinema. O seu papel mais famoso da carreira certamente foi o de Brian O'Connor dos filmes Velozes e Furiosos, onde ele trabalhou por quase 10 anos. A sua carreira profissional começou aos seus 2 anos de idade. Sua primeira aparição diante das câmeras foi para um comercial de fraldas. Em seguida, ele se tornou modelo de roupas infantis. E segundo a sua biografia, Paul Walker foi criado pelos seus pais, frequentando a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou como são chamados também de os Mormons. Porém, ele nunca manifestou as suas crenças publicamente até os momentos finais da sua vida. Ele sempre foi muito generoso com as pessoas, ele gostava muito de ajudar o próximo. Ele tinha uma fundação chamada Reach Out Worldwide, que foi criada com o intuito de prestar apoio emergencial a locais de desastres, dando apoio às vítimas e todo o suporte que elas precisam para lidar com momentos difíceis. E o ator, infelizmente, morreu em um devastador acidente de carro no ano de 2013. Milhões de fãs e pessoas que o admiravam ficaram de luto pela perda do ator, que encantava a todos pelo seu talento e a sua personalidade. Mas será que ele chegou a receber Jesus na sua vida a tempo? Como eu disse anteriormente, Paul era mormon por causa dos seus pais, mas o ator se converteu ao cristianismo pouco antes da sua morte. Segundo uma entrevista que ele fez para a revista USA Today, o ator começou a falar publicamente sobre a sua fé e sobre a importância de crer na palavra de Deus. Ele conta que quando chegou ao ensino médio, frequentou uma escola protestante que influenciou muito em sua vida. E depois disso, ele tomou a decisão de crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Veja o que ele disse: "Hoje eu posso dizer que nasci de novo e agora sou um cristão. Eu surfo e pratico snowboard e estou sempre próximo à natureza. Eu olho para tudo ao meu redor e imagino, como não acreditar que existe um Deus? Por isso eu não consigo acreditar como alguém pode ser ateu." Aqui nós vemos que ele começou a acreditar que existia um Deus que fez os céus e a terra pela admiração que ele tinha pela natureza. E realmente, a Bíblia diz que Deus se manifesta através das coisas que foram criadas por ele e também através do seu Filho Jesus. E mesmo que Paul Walker tenha vivido uma vida distante dos caminhos do Senhor, ele recebeu a salvação nos momentos finais porque aceitou Jesus antes de morrer. E a Bíblia nos ensina que todo aquele que crer e confessar a sua fé em Jesus será salvo. Veja o que diz em Romanos capítulo 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A Bíblia não diz que para ser salvo é preciso ter muitos anos de igreja ou ter vivido muitos anos crendo em Deus. A verdade é que para ser salvo é preciso crer em Jesus como seu Senhor e Salvador e se arrepender dos seus pecados. E você pode até se perguntar: mas pastor, então qualquer pessoa que falar no leito de morte que quer ser salvo vai realmente receber a salvação? Irmãos, a verdade é que só Deus conhece o coração de cada um. E se alguém quer aceitar Jesus somente por medo, o Senhor certamente saberá. Quem viveu uma vida de pecado e escolheu entregar o seu coração a Cristo com sinceridade, ainda que seja nos momentos finais, com certeza será salvo. Mas irmão, não espere chegar ao seu último suspiro para fazer isso, até porque nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso Deus nos convida a crermos em seu Filho Jesus hoje. Cada dia é uma oportunidade para recebermos a salvação, e se você ainda não tem a certeza da sua, não deixe para depois, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, seus familiares, envie nos grupos de WhatsApp. Vamos espalhar a mensagem de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.